Olá, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula. Vamos trabalhar agora com a parte de apresentações, trabalhar com alguns dos elementos aqui, e já temos esses dois que já foram trabalhados, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre esses elementos aqui. Então, estou aqui na área livre, né? Cliquei e vou colocar aqui, por exemplo, esse de linhas. Ele cria essas duas caixas, onde você pode criar o primeiro bloco. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, parte 1. Vou dar um Enter, ele vai para o lado. Parte 2, dá um Enter. Dá um Enter. Parte 3, Enter. Parte 4. Beleza. Tem aqui 4 partes, tá? Então, quando eu estou clicando nele, se eu apertar esse botão, ele vai selecionar a linha inteira, tá? Ou seria o mesmo que eu clicar aqui, tá? O que ele tem aqui, tá? Ele tem aqui onde eu quero posicionar isso, no centro, na esquerda, na direita, justificar isso pelos espaços. Eu posso alinhar, se é conteúdo com mais linhas. Você viu que eu dei Enter e ele foi para o lado, né? Mas se eu der um Shift Enter, ele faz linha embaixo de linha. Ou se eu coloco mais elementos por seção aqui, a tendência é ele ir criando conteúdo, tá? Se eu tiver com um selecionado e mover o mouse aqui, ele dá a sugestão de eu criar um outro bloco ali no meio, ao invés de eu ficar arrastando. Mas eu poderia também trocar a ordem aqui, ó, tá? Mas em todo caso, ele me permite, se eu arrastar o mouse devagar, e localizar aqui, ou se eu clicar nesse, trocar a ordem deles também, tá bom? Posso fazer todas as formatações. Selecionando a linha aqui, eu tenho esse ajuste também que é centralizar por altura, né? Esquerda e direita. Aqui eu posso também fazer com que eles fiquem um embaixo do outro, ou lateral, ou justificado. Então é um recurso bem interessante, tá? Vou clicar fora aqui de tudo e vou fazer um outro elemento aqui, que seria, no caso, as colunas, tá? A parte de colunas, ele me fornece alguns modelos padrões, mas em todo caso eu posso clicar em uma delas, ele faz mais ou menos o mesmo modelo. Eu posso definir qual vai ser a largura da coluna que tiver selecionada, senão ele vai fazer padrão. No caso, eu vou colocar aqui aquelas imagens, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, imagem, vou colocar a imagem. Ficou um pouco lento aqui, só um segundo. Isso, vou colocar essa imagem aqui como primeira. Vou clicar aqui na segunda, vou colocar essa segunda foto. E vou colocar aqui a terceira foto. Perfeito. Então eu coloquei aqui as imagens, né? Se eu clicar na imagem e quiser selecionar as colunas, eu posso clicar aqui, ele vai para a coluna que eu tô, ou volta para todas aqui, né? E aqui eu posso falar que eu queria mais ou menos colunas, tipo 2 colunas ou 3 colunas. No caso ele apagou o conteúdo, vou dar Ctrl Z. Eu tenho aqui também a opção de definir cores e textos, se essas colunas serão empilhadas na versão mobile ou vai permanecer assim, tá bom? Então atualizei aqui. Eu tenho os blocos aqui, então aquele com 4 blocos que eu coloquei como linha, e essa de colunas aqui, onde você pode, por mais facilidade, clicar aqui na coluna, o sinal de mais pertence a essa, e você colocar aqui, por exemplo, coluna 1, clica na imagem, clica no botãozinho para ele selecionar o superior dele, né? Título, coluna 2, clica na imagem, clica aqui, título, coluna 3, certo? Então, nós temos aqui essa parte. Se você quiser trocar a ordem das colunas, uma vez que ela estiver selecionada, né, você pode, por exemplo, selecionar aqui essa coluna e passar lá para a primeira, ou essa
e passar para a segunda. Ou você pode clicar aqui dentro e falar que você quer o texto em cima. Entendeu? Então aí você tem também essas opções. Centralizar o texto. Opa, errei aqui. Às vezes essa caixinha atrapalha um pouco a seleção, né? Então tem que mexer com a rolagem da página. Mas em todo caso, nós temos aí algumas formas de trabalhar, tá? Estou sentindo falta de um espaçador aqui, ó. Vou colocar aqui abaixo. Opa, ele clicou dentro. Ó. Vou selecionar a linha. Vou vir aqui, adicionar depois um espaçador, só para não ficar grudado. Vou duplicar e vou mandar um para cima dele aqui. Ó. Então tem um espaçador aqui, outro aqui. Significa que não vai estar mais grudado nem aqui nem aqui. Tá? Então nós temos aí ó, a opção de fazer esse tipo de material. Tá bom? Lembrando que a foto também poderia ser com cantos arredondados. Ó. Ok? Então fica aí algumas dicas para como formatar o conteúdo. Vamos ver o que a gente mais consegue aprender aqui dessa seção de elementos aqui, né? Então esses dois aqui, esse aqui de grupo é uma forma de você manter todos os elementos agrupados para que você movimente mais fácil, tá? Então é mais ou menos você criar uma seção que você tem elementos dentro, tá? Então vamos supor que você quer fazer uns 3 parágrafos e você quer que esses 3 parágrafos estejam dentro. Você faz o grupo e começa a colocar os parágrafos dentro dele. Eu não vou fazer, mas eu acho que ficou claro também, não creio que tenha alguma dúvida sobre isso. Linhas e pilhas é a mesma coisa, só que um está horizontal e outro está vertical, nós já explicamos. Esse leia mais é caso você tenha algum conteúdo muito extenso, você pode fazer o leia mais. Esse quebra de página, se você tiver um post muito grande também, você quiser fazer uma paginação, ele cria, né, essa quebra de página. Eu acho que eu vou fazer isso separado depois para a gente poder ver. E esses dois eu já expliquei. Então, eu acho que a priori é isso. Eu vou explicar um pouco de HTML personalizado, talvez, parte de calendário e outros elementos que a gente pode trabalhar no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço.